As notícias de hoje, 10 de abril de 2018, em G1 Tecnologia Games. Grande ameaça hacker de 2017, vírus de resgate estão em declínio. Se você tem alguma dúvida sobre segurança da informação, antivírus, invasões, cibercrime, roubo de dados, etc., vá até o fim da reportagem e utilize o espaço de comentários ou envie um e-mail para g1seguranca@globomail.com. A coluna responde perguntas deixadas por leitores no pacotão. Às quintas-feiras, o ano de 2017 ficou marcado por grandes ataques envolvendo vírus de resgate. Caso do vírus WannaCry, que contaminou a Europa e chegou a interferir com hospitais no Reino Unido, ou, também, vírus de outros tipos que tentaram se passar por vírus de resgate. Caso da praga NotPetya, que contaminou a Ucrânia. Mas dados e análises de várias empresas de segurança apontam que essas pragas não só estão em declínio, como também já estavam em declínio em 2017, segundo um relatório da empresa de segurança SonicWall. O número total de ataques caiu de 638 milhões em 2016 para 184 milhões em 2017. Outras três empresas de segurança, Palo Alto Networks, Malwarebytes e Checkpoint, observaram que criminosos estão trocando os vírus de resgate por programas que mineram criptomoedas. O blog Segurança Digital preparou a lista abaixo para destacar as possíveis razões por trás desse declínio. Vírus de resgate são uma bomba digital. Vírus de resgate criptografa os arquivos do computador e impede o acesso aos dados para depois pedir um pagamento. O resgate, para recuperar os arquivos. Se a vítima não pagar, o vírus não terá dado nenhum lucro aos seus criadores. A mineração de criptomoedas, por sua vez, gera um lucro certo e permanente. Desde que a vítima não perceba o vírus, ele vai continuar gerando algum lucro para os bandidos. A vítima vai pagar na conta de luz, porque o vírus vai usar o processador do computador e consumir energia para realizar a mineração de criptomoedas. Mas a chance de tudo passar despercebido é incomparável, já que nenhum vírus de resgate consegue atuar e permanecer invisível tendo presença no computador da vítima. O criminoso ainda pode mais tarde realizar roubos de informações. Vírus de resgate manifestam sua presença para exigir o pagamento. Dessa forma, o vírus é obrigado a se entregar, o que torna as pragas incompatíveis com outros tipos de ataques que exigem descrição, foto, reprodução. Truque está sendo combatido com backups. Os vírus de resgate demonstraram a importância de realizar backups, cópias de segurança, para que um arquivo possa ser recuperado no caso de um imprevisto. Serviços de armazenamento em nuvem, como o iDrive e o OneDrive, criaram mecanismos para restaurar arquivos criptografados. Quanto mais pessoas estiverem preparadas com backups, menores são as chances das vítimas pagarem o resgate. Lavagem de dinheiro ficou mais difícil. O pagamento dos vírus de resgate costuma ser solicitado em Bitcoin. Essas moedas precisam ser vendidas em uma exchange ou corretora de moedas virtuais para serem trocadas por dólares ou reais. Em julho de 2017, autoridades prenderam o responsável pela BTC, uma corretora de criptomoedas acusada de ter intermediado a retirada de boa parte do dinheiro obtido com vírus de resgate ou outras fraudes online. Nesse meio tempo, novas regulamentações foram criadas e as tarifas de Bitcoin também aumentaram, o que significa que os pagamentos ficaram mais caros. Embora criminosos tenham experimentado moedas alternativas, como a Monero, essas moedas quase sempre precisam ser convertidas em Bitcoin antes de serem trocadas por dólares. Alguns vírus mais recentes estão optando pela criptomoeda DAO, dinheiro proveniente da mineração de criptomoedas. Por outro lado, é considerado dinheiro limpo, uma vez que moedas foram recebidas por colaborações no processo de mineração. É difícil determinar se essa colaboração ocorreu em computadores do colaborador ou se o hardware foi utilizado sem autorização. Na prática, o criminoso consegue trocar as moedas em qualquer corretora, sem levantar suspeita. Pessoas foram acusadas. Não foi só o responsável pela BTC que acabou nas mãos da justiça. Em 2017,
foram presos suspeitos na Romênia, nos Estados Unidos e no Reino Unido, acusados de operarem ataques de vírus de resgate. No fim de março de 2018, outros 3 indivíduos foram presos na Polônia, acusados de programarem as pragas digitais. Kits de ataque estão menos eficazes com os navegadores web, criando entraves para o uso do Adobe Flash Player, uma das principais portas de entradas para vírus nos computadores. Ficou mais difícil para que páginas maliciosas da web infectem o computador dos internautas quando os criminosos são obrigados a recorrer a táticas mais tradicionais, enganar vítimas oferecendo um software, mas entregando outro. Por exemplo, o vírus de resgate possui mais dificuldades para manter a fraude em funcionamento, pois a probabilidade de o arquivo logo ser denunciado é maior. Embora as causas específicas do que levou a essas mudanças no mundo do cibercrime seja desconhecida, é possível que todos esses fatores tenham contribuído para o cenário atual. A estimativa é que o número de ataques caia mais uma vez em 2018 em relação ao ano anterior, mas empresas ainda precisam ter cuidado com ataques direcionados e mais sofisticados. Siga a coluna no Twitter em @G1Seguranca. Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, testemunha diante do Congresso dos EUA pela primeira vez. O presidente executivo da rede social falará em uma audiência conjunta por 2 comissões do Senado. Na quarta, ele irá à Câmara dos Deputados. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, prestará depoimento ao Congresso dos EUA. Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, irá pela primeira vez ao Congresso dos Estados Unidos nesta terça-feira, 10, para responder a questionamentos de senadores sobre como a rede social protege a privacidade de seus usuários, além de discutir os efeitos da plataforma sobre a democracia. As redes sociais revolucionaram o jeito como nós nos comunicamos e usamos dados para conectar pessoas ao redor do mundo. Com todos os dados trocados pelo Facebook e outras plataformas, os usuários merecem saber como a informação deles é compartilhada e protegida, afirmou o senador Chuck Grassley. A audiência conjunta será realizada entre os comitês de Justiça e do Comércio, Ciência e Transportes, ambas do Senado dos EUA. Na quarta, será a vez da Câmara dos Deputados. Zuckerberg falará diante do Comitê de Energia e Comércio, que liberou o testemunho a ser concedido pelo executivo. Essa audiência vai explorar abordagens à privacidade que satisfaçam as expectativas dos consumidores enquanto encorajam a inovação, diz Grassley, presidente da Comissão de Justiça. O líder do outro comitê, senador John Thune, afirmou que o Facebook exerce um papel crítico em muitas relações sociais, informando americanos sobre eventos do dia a dia e evidenciando tudo, desde produtos a candidatos políticos. Nossa audiência conjunta irá ser uma conversa pública com o CEO dessa poderosa e influente companhia sobre sua visão para abordar problemas que geraram preocupações significativas sobre o papel do Facebook na nossa democracia. Agentes mal intencionados usando a plataforma e a privacidade do usuário. Maior pressão ainda, de Zuckerberg ao Congresso dos EUA ocorre na esteira do escândalo da manipulação indevida de dados de 87 milhões de usuários pela Cambridge Analytica, consultoria política que trabalhou para Donald Trump durante a corrida eleitoral de 2016 e na campanha para a saída do Reino Unido do Brexit. A forma como as informações foram obtidas pela empresa britânica colocou no centro da discussão o modelo de negócio do Facebook e de outras empresas de tecnologia, que coletam, processam e armazenam dados de seus usuários para segmentar a distribuição de anúncios. A polêmica da Cambridge Analytica ocorre em um momento em que começou a intensificar a pressão para regulamentar a atuação de empresas de tecnologia que mantêm plataformas em que pessoas depositam grande quantidade de conteúdo. No fim de fevereiro, a Câmara dos Deputados do EUA aprovou uma lei que mudou um dos grandes paradigmas legais em torno de companhias de internet, a responsabilização judicial delas em caso de ações ilícitas praticadas por usuários. A nova legislação permite que sites e serviços conectados sejam levados à justiça caso sejam usados para o tráfico sexual. Até então, as empresas não podiam ser processadas, mesmo que suas plataformas fossem uma porta aberta para a escravidão sexual ou tráfico de seres humanos.
Os responsáveis por promover esses conteúdos hacks deveriam ser processados. O escândalo do Facebook. Em 17 de março, os jornais New York Times e Guardian revelaram que os dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook foram usados sem o consentimento deles pela Cambridge Analytica. Dias depois, o próprio Facebook retificou a informação e passou a estimar em 87 milhões o número de pessoas atingidas. A empresa britânica de análise política acessou o grande volume de dados pessoais após um teste psicológico, que circulou na rede social anos atrás, coletar informações. Os dados recolhidos não eram só os das pessoas que toparam fazer o teste. Havia também informações de milhões dos amigos delas para ter acesso ao gigante estoque de dados. O teste não precisou usar hackers ou explorar brechas de segurança. Apenas aproveitou que, na época, o Facebook dava a liberdade para seus usuários autorizarem o acesso aos dados de seus amigos. O passo seguinte, no entanto, estava fora do raio de atuação do Facebook. Após a coleta dos dados, o desenvolvedor do teste os compartilhou com a Cambridge Analytica. O escândalo deflagrou uma onda de ceticismo sobre como o Facebook protege os dados de indivíduos que estão presentes em seu site. A rede social passou a investigar o caso e já implementou algumas modificações, como criou um atalho para usuários alterarem de forma mais simples suas configurações de privacidade, esmiuçou a política de dados e os termos de serviço, para incluir formas de coleta de informação até então ausentes, detalhar algumas práticas e ampliar essas regras para Instagram e Messenger, endureceu as normas de veiculação de campanhas políticas, para passar a exigir a identidade dos anunciantes. Restringiu o uso de dados de usuários por aplicativos que não sejam usados por 3 meses pelas pessoas. Desde então, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, reconheceu que a empresa cometeu erros e que não fez o suficiente para evitar que a rede social fosse usada para causar danos no Brasil. O Ministério Público do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar se o Facebook compartilhou dados de usuários brasileiros com a Cambridge Analytica. Segundo a rede social, os dados de 443 mil brasileiros podem ter sido comprometidos pela Cambridge Analytica.